Ninguém cuidou de mim. Salmo 142, 4, 28. Aconselhamento pastoral. A história ocorreu no período da Segunda Guerra Mundial. Certa funcionária do restaurante de um colégio era tão bondosa e amável quanto eficiente. Alegre e perspicaz, tornou-se muito popular para todos os alunos. Ela estava sempre à altura de qualquer situação. Uma manhã, no entanto, os alunos entraram apressadamente, como de costume, para comer, quando repentinamente ouviram um barulho. Maria havia derrubado uma bandeja de pratos. Ovos fritos, leite, bolinhos e pratos quebrados se encontravam por toda a parte. Muitíssimo constrangida, ela se inclinou para limpar a sujeira. Uma avalanche de risadas e um bombardeio de ditos jocosos caíram sobre a envergonhada Maria. Ela recebeu tudo isso em seu costumeiro bom humor. Quando tudo foi limpo e as coisas haviam se acalmado, ela falou de maneira solene: Turma, penso que hoje tenho lágrimas nas pontas dos dedos, pois meu filho foi morto ontem na Itália e eu acabo de receber a notícia. Por isso, penso que hoje tenho lágrimas nas pontas dos dedos. Profundo silêncio caiu sobre o restaurante e todos se desmancharam em desculpas. Nunca haviam sonhado com a esmagadora tristeza que estava oculta atrás de seu sorriso. Isso lhes ensinou uma lição e estabeleceu um princípio que todos nós necessitamos compreender. Momento de tensão. Foi necessário um acidente para revelar a tristeza oculta no coração de Maria. Quantos desafios e tristezas oprimiam o coração do povo. O mundo estava cheio de temor e muitos são incapazes de analisar apenas seus próprios problemas. Vencidos por uma tirania interior, não têm segurança. Se tão somente alguém descobrisse seus complexos ocultos e os libertasse. O que precisam é de um conselheiro sábio e compreensivo. Um dos títulos proféticos de Cristo é Maravilhoso Conselheiro. Isaías 9:6. Ele cumpriu essa predição de maneira gloriosa. Ele foi o Deus forte, cuja palavra dominava os ventos e as ondas e em cujas mãos o pão foi multiplicado para alimentar os milhares de famintos. Contudo, ele foi com maior frequência o conselheiro, falando calmamente, e uma única pessoa esclarecendo a ela o emaranhado fio da vida e libertando-a das amarras. Ele se compadecia dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. Hebreus 5:2. A compaixão é a base de toda a verdadeira moralidade. As pessoas sofrem de toda espécie de complexos. Incapazes de compreender a si mesmas, algumas tornam-se espiritualmente anormais e desencontradas. Precisam de alguém que as livre da contradição de sua própria natureza. E quando encontram alguém que pode entendê-las, a eles são atraídas, como a um imã. Por isso o povo corria até Jesus. Ele compreendia as pessoas e dedicava tempo para estudar suas necessidades. Era amigo dos que não tinham amigos. Tinha uma técnica simples, mas maravilhosa para ajudar o aflito e o oprimido. Liberdade em Jesus. Os aflitos que iam até ele sentiam que identificava seu interesse com o deles. Como afetuoso e fiel amigo, assim desejavam conhecer mais das verdades que ensinava. O céu ficava mais próximo, queriam permanecer diante dele para ter sempre consigo o conforto da sua presença. Foi sua amigável simpatia que cativou seu coração e unicamente pela empatia, pela fé e pelo amor, as pessoas podem ser alcançadas e enobrecidas. Esse conhecimento da natureza humana é o maior conhecimento que o ser humano possui. Muito mais preparo e infinitamente maior habilidade se requer para ler a mente do que para compreender um relatório financeiro. João escreveu a respeito de Jesus e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 2, 24 e 25. Cristo veio como uma nova revelação do incomparável poder moral. Veio para recriar o ser humano mental, física, social e espiritualmente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse ele. João 10:10.
Em seu ministério, sua vida tocava a vida. Chama acendia outra chama. Contudo, ele não era uma personalidade que dominava o povo, que o abatia. De fato, sua palavra era com autoridade. Lucas 4,32. Essa expressão ocorre 25 vezes nos evangelhos sinóticos. O poder de Cristo livrava as pessoas do desânimo, da desilusão, da doença e até mesmo da morte. Quando se movia entre a multidão, estava cheio de graça e de verdade. João 1,14. Todos se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. Lucas 4,22. Mais do que um dever cumprido, a graça é a maneira de cumprir um dever. A gentileza pode ser cultivada, mas a benignidade é a expressão não restringida de uma pessoa que se esquece de si mesma. Jesus não foi enclausurado em algum lugar inacessível, mas estava no meio do povo, entre todos os tipos de pessoas, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11,19. Assim o chamavam, certamente era amigo deles. Todos precisam de aconselhamento. Não é o problema real, mas o problema aparente que com maior frequência aflige as pessoas infelizes. Afinal, um buraco não é nada, mas nele se pode quebrar o pescoço. Censurar as pessoas, ou ainda pior, ridicularizá-las por seus medos imaginários não resolve o problema. O que elas necessitam é de uma pessoa bondosa, compassiva, sábia e bastante paciente para auxiliá-las a pôr um novo fundamento sobre o qual erigir um templo de paz. Esse conselheiro precisa ser forte espiritualmente, sadio intelectualmente, habilitado fisicamente e irrepreensível socialmente. Pessoas frágeis emocionalmente ou fisicamente não são as únicas que necessitam de conselho. A juventude também precisa de orientação. As 3 decisões mais importantes da vida de um jovem são: escolher ser fiel a Deus, definir sua profissão e decidir quem será seu cônjuge. Não é fácil fazer essas escolhas, e a última não é a menos importante. Coloquei-as nessa ordem porque geralmente seguem essa sequência. Nem sempre os jovens estão conscientes de quão traiçoeiros são os mares em que estão velejando. Muitos barcos têm afundado ao procurar alcançar esses três ancoradouros. Necessitam de um piloto, de alguém que os guie e possa ajudá-los a tomar decisões. Portanto, o conselheiro deve ser acessível, capaz, digno de confiança e razoável. Pode ser que o pastor não esteja habilitado a apresentar todos esses requisitos, mas deve estar familiarizado com os problemas para saber onde conseguir o auxílio de que seu povo necessita. Os mais idosos também necessitam de orientação. Nesta época em que o conhecimento científico tem tornado possível que as pessoas vivam mais, as mudanças tecnológicas, sociais e econômicas geram maiores dificuldades para os mais experientes. Disse o sábio: os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Provérbios 16:31. Muitas cabeças embranquecidas estão inquietas, ponderando os problemas e procurando acomodar-se a essas novas condições. Além disso, muitas pessoas solitárias perderam o que possuíam de melhor e mais precioso, e o futuro pouco interessa para elas. Ouvem as vozes agora silentes, e na quietude da noite suas orações ascendem a Deus em busca de auxílio e conforto. Sugestões para conselheiros. As seguintes sugestões podem ser proveitosas. Nunca pareça impaciente. Jesus sempre estava ocupado, mas nunca tão ocupado que não pudesse falar com uma pessoa aflita. Embora seja sensato planejar o uso do tempo, as pessoas são mais preciosas do que ele. Uma frase popular diz que é melhor salvar uma vida do que economizar um minuto. Pessoas sensíveis têm sido abaladas pela atitude inquieta e impaciente daquele a quem se dirigem em busca de conselho. Consultar o relógio cada 1 ou 2 minutos enquanto fala com uma pessoa angustiada é algo imperdoável. O mestre, que podia passar todo dia com uma pessoa necessitada e toda noite com um membro do sinédrio, afirmou: não é verdade que o dia tem 12 horas? João 11:9. A Bíblia diz: tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Seja compassivo. Os corações pesarosos necessitam de simpatia, tanto de ouvidos compassivos quanto de palavras de afirmação. Às vezes, tudo o que se necessita é de uma escuta solitária,
O Senhor nunca saberá quanto me ajudou, disse uma pessoa aflita no fim de uma conversa de 3 horas. No entanto, tudo o que eu havia feito foi ouvir com simpatia. Raramente disse algo, mas era evidente que, ao longo da conversa, o jugo se tornava suave e o fardo leve. Foi a simpatia do Salvador que lhe deu acesso aos corações. A verdadeira e sincera expressão de solidariedade cristã, transmitida com a simplicidade, tem poder para abrir a porta de corações que necessitam do simples e delicado toque do Espírito de Cristo. Seja bom ouvinte. Ouvir é uma arte que todo conselheiro deve cultivar. É mais fácil para o pastor pregar do que ouvir, porque em uma pregação o ponto central é o pregador, enquanto no ouvir o ponto central é o aconselhado. Exige-se paciência, coragem e discrição para ser um bom ouvinte. Um dos maiores valores de um conselheiro é o de saber bastante para guardar silêncio. Assim escreveu um amigo outro dia. Ele está certo. O conselheiro precisa estar familiarizado com o silêncio. A arte de aconselhar é a habilidade de fazer as perguntas certas, no tempo certo e no modo certo. No entanto, a única razão de fazer as perguntas é obter as respostas. A resposta pode dar o fio do problema. Nada fiz sem não ouvir, disse uma pessoa que estava surpresa quanto à mudança de atitude que alguém que ela estava procurando ajudar. Não somente essa era a melhor coisa a fazer, era a única coisa a fazer. É fundamental treinar-nos para ouvir de maneira criativa. Se alguém pode ouvir passivamente, em silêncio, então ativamente, fazendo perguntas sábias e depois de maneira interpretativa explicando as causas fundamentais, está habilitado a dar a segurança tão necessária no tempo da dificuldade. Seja observador. Observe para obter as informações. O fio da meada de todo problema pode se revelar em algum pequenino ato ou atitude. Saber como alcançar o coração é uma ciência que vale a pena ser estudada. Jesus observava com profundo interesse as mudanças na fisionomia dos ouvintes. Ao lidar com as pessoas, lembre-se de que a única lei digna de confiança na natureza humana é a de que não há lei em que se possa confiar. Portanto, esteja pronto para qualquer coisa. Tenha coração grande. Lembre-se de que todas as dificuldades são grandes para aqueles que estão relacionados com elas. Não menospreze o problema pondo-o de lado como se tivesse pouca importância. Seria certo analisá-lo e ajudar a pessoa a vê-lo em uma perspectiva correta. Mas dar a impressão de que se trata de algo irrelevante significa fracasso. Se o problema não fosse relevante para a pessoa, ela não envolveria o pastor. A atitude de indiferença fere e levanta uma barreira. O conselheiro bondoso dará a impressão de que, pelo menos no momento, a dificuldade relatada é a coisa mais importante e mais crítica a se resolver. Ele nunca mostrará algum desprezo por meio de um ato, nem mesmo de um ligeiro olhar. Jesus declarou que nosso Pai Celestial se interessa até mesmo pela morte de um pardal. Nunca pareça assustado. Por mais estranha e confusa que seja a situação, nunca dê a impressão de que é particularmente fora do comum. Às vezes, os seres humanos agem de maneira estranha, mas o conselheiro deve manter a naturalidade. Na verdade, na parede de minha sala de estudos há o quadro de uma menininha que acaricia uma boneca quebrada com afeição infantil. É um pobre caco de boneca. Não tem cabelo, só tem uma perna e a metade de um braço. Apesar disso, o brinquedo ocupa um lugar especial no coração da garotinha. A legenda do quadro traz as significativas palavras: o amor é cego. Uma verdade. Demonstre prontidão em partilhar as dificuldades. Lembre-se de que as dificuldades não partilhadas minam a alma. Davi disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Salmo 32:3. Com muita frequência, quando alguém começa a explicar suas dificuldades, as afugenta. O temor de assombração desaparece quando alguém tenta traduzi-la em palavras. Sua própria incerteza é sua força. Os problemas parecem terríveis quando são mal definidos. Quando são partilhados, porém, são destruídos. Jamais quebre um segredo.
Nada é mais desanimador do que um ministro que não sabe guardar segredos. Pode haver ocasiões em que a informação deve ser compartilhada, mas nunca divulgue um segredo sem primeiro obter permissão. Veja além do problema atual. O autêntico conselheiro não vê a pessoa em seu estado presente, mas consegue vislumbrar como tal pessoa poderá estar sob a graça divina. Vê naquele que a procura não alguém desprezado, desanimado, ferido pelo pecado, mas alguém que pode ser totalmente transformado por intermédio da atuação do Espírito Santo. Como um médico espiritual, começa a aplicar ao coração ferido o bálsamo de Gileade. Reconheça a dignidade da personalidade humana. Embora sinta a gravidade do problema ou a aparente falta de perspectiva de uma situação, tenha a certeza de não demonstrar por palavra ou mesmo pelo tom de voz que não há esperança para aquela pessoa. Um dos grandes segredos do êxito do Salvador foi sua habilidade de animar e fortalecer os abatidos e sobrecarregados pelo pecado que o procuravam. Ainda que a situação seja muito complicada, o conselheiro deve inspirar confiança. Quanto à obra do Salvador, Ellen White escreveu: em sua presença, as pessoas desprezadas e caídas compreendiam que ainda tinham dignidade e desejavam mostrar-se dignas de seu olhar. Essa declaração é reveladora. O Espírito de Deus pode despertar em corações que parecem mortos para todas as influências santificadas o desejo de alcançar uma nova vida. Devemos estudar como ajudar as pessoas a encontrar confiança em si mesmas e especialmente em Deus. O Mestre via o povo não como era, mas como poderia ser pela sua graça.